Oi, paz. É, Hoje eu quero falar com você, né, sobre o cuidado de Deus, sobre o milagre de Deus, sobre esse amor que não se conteve dentro dele mesmo e explodiu em ação e misericórdia sobre as nossas vidas. E eu quero ler com você uma palavra, tá lá no livro de João, João 15, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Né? Vou ler só até aí, depois você lê todo esse capítulo 15 de João, que é maravilhoso. E eu quero, a partir desse texto, compartilhar com você uma experiência assim, que me marcou muito, muito mesmo. Que foi a experiência do enxerto. Eu já comentei com vocês, né, em alguns outros vídeos, que quando eu estava na mesa de cirurgia, a médica, ela olhou meu olho direitinho e ela falou comigo assim: Eliette, seu olho está muito atrófico. Vamos fazer um enxerto, porque senão depois você não vai conseguir usar a prótese. E eu já estava ali, né, na mesa, né, e falei com ela, falei, doutora, faz o que você achar melhor. E aí ela falou, então eu vou fazer o enxerto e eu vou tirar a carne de uma parte do seu corpo, né? E aí ela me deu duas opções, ou tirar da minha barriga ou tirar do meu bumbum. E aí eu falei com ela, falei, não, tira da barriga, né? Mas assim, sabe quando você não tem a mínima noção do que aquilo realmente significa? Assim tava eu, né? Completamente sem noção nenhuma. E aí ela fez, né, a cirurgia e, assim, algo que eu quero compartilhar com vocês foi uma experiência, assim, que me marcou, porque durante todo o processo em que eu fiquei aguardando, o período, né, que eu fiquei ali aguardando a cirurgia, tinha um dia que meu olho doía muito, então eu fui também me retraindo muito, no sentido, assim, ficando mais em casa, porque gente, hoje eu passei por uma perícia no INSS e todas as vezes que eu vou para essas perícias, né, eu fico num estresse, numa ansiedade, e aí meu rosto já tá aqui, já, tá vendo? Aqui já tem uns carocinhos aqui pulando, aqui tem outro. Daqui a pouco ele. São os processos que eu ainda não consigo controlar, gente, tá? São os processos que eu ainda estou enfrentando, que ainda não tem sido fácil controlar isso. E aí, voltando, né? Eu ficava muito em casa porque doía muito esse olho e aí refletia nesse aqui. O oftalmologista na época que me acompanhava aqui em Linhares, né? Ele falou isso comigo, que era uma dor, a dor que eu sentia nesse aqui era um reflexo da dor desse aqui. E doía o olho, doía o nariz, doía os ouvidos, doía os dentes, sabe? Essa parte aqui do meu rosto doía demais. E aí, com isso, acabava que, assim, tinha hora que parecia que esse olho, porque era o que eu enxergo, então parecia que tinha hora que ele
falhava, sabe? Assim, parecia que a minha visão tinha hora que ela fugia. E às vezes, muitas vezes eu dava aquele passo assim, parecia que eu pisava em falso, e aí eu comecei a ficar com medo de cair, né, na rua. E aí eu comecei a me isolar mesmo, ficar mais em casa e tal, e tinha hora que a visão ficava embaçada. E quando eu fiz a cirurgia, eu me lembro que eu entrei para a sala de cirurgia, era uma e alguma coisa assim. E quando eu acordei, né, era 6h15. Para mim, assim, é uma lembrança muito marcante, porque eu lembro que quando eles me acordaram, porque eu não podia ficar no hospital, devido, né, a gente estava no auge da pandemia ali, eu fiz a cirurgia em junho, né, e no dia que eu fiz a cirurgia havia morrido um médico lá no hospital, então assim, tava aquele protocolo ainda muito acirrado mesmo, sabe? Aquela coisa ainda muito guardada, aquele cuidado ainda muito assim exagerado, sabe? Não é bem a palavra exagerado, mas, né, o protocolo ainda era muito forte. E aí, eles me acordaram e quando eu acordei, eu estava sozinha na sala, né? Eu era a única paciente ali naquele quarto. E eu lembro que eles foram me acordando e quando eu abri o olho, a minha cama, ela dava de frente assim para uma porta, e naquela porta havia um relógio de parede. Quando eu abri o olho, que eu olhei, a primeira coisa que eu olhei assim, na minha frente, que eu vi foi o relógio e tava lá 6h15. E aí eu pensei comigo assim, falei, uai, eu tô enxergando. E eu tava enxergando de longe, porque o quarto era bem grande, não era um quarto pequeno assim. E eu consegui enxergar. Nossa, aquilo pra mim, vocês não têm noção como que foi pra mim enxergar aquele relógio, enxergar a hora, sabe? Pra mim foi muito maravilhoso. E aí, voltando, né, a questão do encher, só queria, fechando esse parênteses, só queria falar com vocês como que foi esse momento para mim, porque me marcou, sabe? Acordar ali e conseguir enxergar um relógio na parede, coisas que antes para mim era bem embaçado, né? Porque eu sentia muita dor mesmo. E aí fiz o enxerto, né? A médica fez o enxerto e tal, né? Vim para casa. Ali os primeiros 2 meses a minha amiga fazia o curativo. E aí eu comecei a fazer meu curativo sozinho. E aí eu já contei aqui essa experiência para vocês de ver o sangue envolvendo a carne do enxerto, né, uma carne esbranquiçada. E aquilo para mim foi muito marcante, sabe? O enxerto, esse processo do enxerto para mim foi algo assim que me marcou muito, sabe? Porque eu nunca tinha parado para poder ler alguma coisa, para poder me informar a respeito. Eu já tinha ouvido falar sobre enxertia, mas não tinha a mínima noção. Eu ainda não havia precisado, né, dessa informação, então não tinha a mínima noção. E aí, o processo do enxerto, ele tem um ensinamento maravilhoso, que me ensinou muitas coisas, né? A planta que vai receber o enxerto, né? A planta a ser enxertada, que vai receber a enxertada, ela recebe uns cortes, né, no seu caule, né, para que aquela seiva que vai ser derramada, ela prepare o lugar ali, né, para receber o galho a ser enxertado. O agricultor ele faz a enxertia, né, para proteger a sua plantação
de insetos transmissores de doença. E também pensando na produtividade e segurança da colheita. Somente plantas compatíveis é que podem ser enxertadas, né? Somente plantas, uma parente da outra, é que pode ser enxertada. E aí, quando eu li sobre isso, eu fiquei assim, muito grata a Deus, sabe? Porque eu entendi porque que a médica quis tirar do meu próprio corpo, né? Eu até então eu achei que assim que poderia pegar de outras, né, de outras fontes e ela tirou de mim, sabe? E aí eu achei aquilo assim formidável. E o que isso nos ensina, né? O que esse processo do enxerto me ensinou? Ele me ensinou sobre o amor, ele me ensinou sobre o cuidado de Deus. Eu falei que não ia mais chorar desses vídeos, mas eu acabo chorando, gente, porque isso tem sido experiências que mexem muito comigo, sabe? O processo da enxertia, ele fala muito do cuidado, do amor, desse amor que transborda, desse amor que não se contém ali, sabe? Porque foi isso. E era isso que eu sentia durante todo o processo em que eu fazia o curativo do meu olho, em que eu via os vasos sanguíneos, sabe, ganhando espaço, se formando, envolvendo aquela carne e cada dia que passava aquela carne ia diminuindo e a parte vermelha, a parte do sangue ia aumentando. Então, o processo do enxerto, ele me diz, sabe, do meu pai. O meu pai, o agricultor, o nosso pai. Ele, como agricultor, ele pega a árvore, a videira, que é Cristo. E Cristo ali na cruz, ele é rasgado, literalmente. Literalmente, Jesus, ele foi rasgado ali na cruz. O seu corpo foi aberto, foi exposto para que eu e você pudéssemos ser enxertados nele. Para que eu e você pudéssemos ser encontrados nele. Como Paulo diz lá em Filipenses 2, ou é 3, não lembro agora, mas ele vai dizer que ele abriu mão de todo o seu currículo porque ele queria uma única coisa: ser encontrado em Cristo. Sabe, eu e você fomos enxertados no Senhor. E o nosso lugar hoje é em Cristo, é no Senhor. E por estarmos em Cristo, os insetos, eles não têm poder sobre nós. Os insetos, demônios, as pragas, sabe? As pestes, elas não têm poder sobre nós. Por quê? Porque hoje nós fomos enxertados em Cristo e em Cristo nós recebemos essa proteção que nós precisamos. A videira ali na cruz, ela foi rasgada. E eu achei tão interessante que esses tempos atrás eu estava vendo um médico explicando sobre a questão das feridas. Quando que uma ferida pode ser costurada, né? E aí ele estava falando que a ferida ela só pode ser costurada quando ela abre, que as duas partes ali do corpo ela se rompe, né? Aí fica uma parte para um lado, outra parte para o outro. Então, eles vão, né, e costura para que as duas se juntem. E, gente, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós, eu e você, com o pecado, nós fomos a parte que recebeu essa ruptura, sabe? Que foi rasgada da presença do Senhor, porque o pecado nos afastou de Deus. E aí, vem Jesus, a parte sã,
sem pecado, sem mancha, sem mácula. Aí o que que ele faz? Ele se deixa rasgar para que Cristo e eu pudéssemos nos unir através do enxerto. E hoje, eu e você podemos dizer que nós estamos em Cristo. Que vivo não, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu estou enxertada nele. Porque eu fui enxertada na videira verdadeira. Você foi enxertado na videira verdadeira. E não há como negar isso. Meu óculos embaçou, não estou conseguindo ler, né? Ali na cruz, Cristo foi rasgado e cada sulco aberto em seu corpo foi para que eu e você fôssemos enxertados nele. E nós só podemos ser enxertados nele. Por quê? Lá no Éden, fomos feitos à sua imagem e semelhança. Gente, isso é maravilhoso demais, porque dá para você perceber que Deus, o nosso Pai, sempre teve um plano de resgate para nós. O homem pecou, o homem desobedeceu, ele se rebelou, mas o seu amor sempre foi tão grande, tão imenso, que ele tinha um plano. O pecado não pegou Deus de surpresa, sabe? O pecado não pegou Deus desavisado, muito pelo contrário, porque a própria palavra vai dizer que Cristo, né, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, quando o homem pecou, o antídoto estava pronto. Isso é amor. Isso é cuidado. Isso é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor deu o amor, por amor, a mim e a você, por nós, enxertado nele, no ungido de Deus, naquele que pagou o preço para ser rasgado ali, para que eu e você, essa carne esbranquiçada, essa carne morta, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, essa carne morta, ela recebeu o poder da vida. Quando o sangue de Cristo, derramado ali na cruz, quando essa seiva nos alcançou, pôde haver vida novamente. E, gente, era assim que eu me sentia o tempo todo. Para mim, a melhor fase, sabe, desse processo todo do olho foi o pós-operatório, porque eu vi tanto milagre. E não era milagre externo, vendo para fora, mas era vendo aquilo tudo acontecendo em mim. E eu olhava meu olho, e eu ficava maravilhada, e eu falava com Samuel, eu falava, amor, meu olho tá lindo. Porque eu achava tudo aquilo lindo, sabe? Aquilo tudo para mim era muito lindo. E a visão de Ezequiel 37, ela era muito latente na minha vida naqueles dias. Não a visão do vale seco, dos ossos sequíssimos, sabe? De morte, mas era a visão do milagre acontecendo ali. E saber que tudo aquilo ali, sabe, estava acontecendo em mim.
E aquilo para mim, sabe, marcou demais a minha história. São experiências assim que eu nunca vou esquecer. Enquanto eu viver, eu vou testemunhar disso. E eu acredito que todas as vezes eu choro também, porque me marcou profundamente aquelas experiências. Me marcou profundamente, sabe? Aquele momento, olhar e eu via, sabe, aquele vale de ossos secos, aquele local. Porque meu olho, durante muitos anos, literalmente, ele foi um vale de ossos secos. Ao longo de mais de 30 anos, aquele olho estava ali, morto. E ele continua, sabe? Eu uso prótese, não dá para você perceber porque tá muito fundo ainda. Eu acredito que quando eu fizer o preenchimento ele já vai dar uma melhoradinha, vocês já vão conseguir enxergar ele com mais facilidade. E aí, de repente, eu comecei a ver naquele cenário onde eu sempre fui morto, eu comecei a ver sangue, eu comecei a ver aquela carne sendo envolvida. E, gente, literalmente eu me sentia todas as manhãs como se o Senhor estivesse me abraçando. E eu queria que você imaginasse esse momento. Você sendo envolvido por esse sangue, receber esse abraço lentamente, porque foi assim comigo. Dias e dias, todos os dias, eu olhava no espelho e eu via. Lentamente, não foi algo da noite para o dia que eu fui dormir e acordei de outra forma, não. Foi lentamente, eu via o milagre acontecendo. Todos os dias era essa experiência, olhar. E eu ficava assim alguns minutos na frente do espelho e eu olhava. E eu falava, Senhor, obrigado. E eu estava tão grata, gente, porque eu não sentia dor nenhuma, né? Alguns desconfortos, mas em vista de dor, em vista do que eu já tinha sentido de dor, aquilo ali para mim era um parque de diversão, sabe? Tava muito, muito gostoso mesmo. O agricultor, ele pensa na produção e todo galho enxertado nele vai produzir. Eu não sei como que você se vê hoje, né? Às vezes nessa cobrança que nós vivemos de que tem que estar sempre produzindo, fazendo algo novo, mostrando algo novo para o mundo, né? E muita gente tem um processo mais lento do que o outro, né? E algumas pessoas às vezes até entram em crise porque, né, não consegue essa aceleração toda que alguns têm. Quero falar para você, descansa o seu coração. Você vai produzir aquilo que Deus quer que você produza no tempo certo, no tempo de Deus. Uma coisa é certa, você vai produzir. Porque todo galho plantado em Cristo, ele produz. É isso que a palavra diz. Todo galho enxertado na videira vai produzir. É natural. Não precisa sofrer se ainda não está acontecendo. Vai acontecer, eu te garanto. O galho enxertado, ele ganha características da árvore. E aí, isso me marcou muito, porque assim, Paulo, ele vai dizer lá em Gálatas, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu agora vivo, né, eu vivo ela por causa do Filho de Deus. Então, assim, é natural que a sua vida seja o reflexo do Senhor. É natural que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Tem que ser assim.
sabe? Por quê? Porque nós estamos enxertados nele. Então, se estamos enxertados em Cristo, nós ganhamos características de Cristo, nós ganhamos semelhanças de Cristo. E eu quero contar para vocês, quando eu estava pesquisando a respeito, né, sobre enxerto, eu achei uma história. Eu não sei se ela é verídica, eu não sei se de fato aconteceu, mas eu gostei muito e me marcou enquanto eu li essa história. De uma criança que ela desenvolveu, né, uma doença raríssima e ela precisava de um transplante. E aí os pais, né, começaram a buscar por esse doador e ninguém na família era compatível, ninguém na família podia ser esse doador. E depois de muitas buscas, né, de muito esperar, encontraram um homem que era compatível e ele foi o doador para esse menino. E aí fizeram a cirurgia, correu tudo bem, a cirurgia foi um sucesso. Desculpa, gente. Eu chorei, né? Aí já fica tudo congestionado. E a cirurgia foi um sucesso, a criança saiu dali, vida que segue, né? E aí, com o passar do tempo, a família começou a perceber algumas características naquela criança. Eles perceberam que a cor dos olhos daquela criança começou a mudar, que aquela criança começou a desenvolver algumas características e alguns comportamentos que antes não era dele. E aí a família, preocupada, né, procurou o médico e aí eles começaram a investigar todo aquele processo de mudança. Até o fator RH do menino mudou, né? E eles começaram a investigar todo aquele processo e descobriram que o menino estava super bem, não havia nenhum problema de saúde com ele, não havia nada de errado com ele. E aí os médicos chegaram a uma conclusão e chamaram aqueles pais. E eles falaram para aquele pai e para aquela mãe: não perca esse doador de vista. Não perca contato com esse doador. Não se afaste dele. Porque se no futuro o seu filho tiver um outro problema de saúde, o único sangue, o único transplante que essa criança vai aceitar será desse doador. E o que isso fala pra gente? Amados, não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Ele é o único que pode salvar você. Ele é o único que pode ajudar você. Tudo que você precisa, você encontra nele. Você foi enxertado nele. Você carrega o sangue dele. O sangue dele corre pelo seu corpo. Você tem a mente de Cristo. Você tem o perfil de Cristo. Você tem a visão de Cristo. Você tem a audição de Cristo. A sua linguagem hoje é a linguagem de Cristo. Então, o seu corpo mudou. Porque você ganhou características dele. Porque você ganhou características dele que acentua, que tem que sobressair na sua vida. E se você perdê-lo de vista, se um dia sequer você se afastar do Senhor, amado, isso é muito perigoso. Porque você pode precisar e você pode não ter ele por perto. Não se afaste do Senhor. E o que eu achei mais interessante nesse estudo é que o galho para ser enxertado, ele não precisa fazer nada. Ele só precisa se deixar envolver por esse amor, por esse cuidado.
Amado, você e eu, nós não precisamos fazer nada para ser enxertados em Cristo. Isso já aconteceu, sabe? E a única coisa que você precisa fazer é desfrutar, é se deixar ser cuidado pelo Senhor, é extrair dele toda a seiva, toda a vitamina que você precisa. E eu espero que essa mensagem fale com você, ministre a sua vida. E se ministrou você essa experiência com que eu tive, compartilhe esse vídeo, passe para mais pessoas, não deixe essa mensagem só com você, não. O Senhor tem falado comigo sobre esses vídeos, sobre gravar esses vídeos para falar para outras pessoas que Ele te ama, que Ele nos ama, que já tem um lugar preparado para mim e para você. Que nós somos o objeto do seu amor, do seu cuidado. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe.